gente! O nosso grupo vai falar sobre gesso e se vocês querem saber mais sobre esse material, como ele é produzido e onde que a gente pode encontrar, vem com a gente! A origem e a produção do gesso. O gesso é um aglomerante. Para quem não se lembra, os aglomerantes são definidos como produtos empregados na construção civil para fixar ou aglomerar outros materiais entre si. Geralmente são materiais em forma de pó, também chamados de pulverulentos, que misturados com água, formam uma pasta capaz de endurecer por simples secagem ou devido à ocorrência de reações químicas. O gesso é um material de propriedades bem interessantes, sendo usado tanto para vedação quanto para acabamento na construção civil. Vale ressaltar que não é de hoje que a humanidade utiliza tal material. Há evidências de mais de 8.000 anos atrás do uso dele na elaboração de rebocos. Sua produção se inicia a partir da extração da gipsida da natureza e da redução de suas dimensões, num processo chamado de trituração. Após isso, ela é levada a fornos rotativos com a temperatura variando de 100 a 350 graus, para o processo que pode ser chamado de queima ou calcinação. Nessa etapa, a gipsida perde parte de sua água, sofrendo desidratação parcial. É a partir daí, como o desprendimento do vapor de água, que se obtém o gesso, propriamente dito. Depois disso, o material passa pela moagem fina, sendo armazenado e posteriormente embalado e comercializado. Vale ressaltar que quando o gesso é misturado com água, ele se torna plástico e logo depois enrijece rapidamente, retornando à sua composição original. Tal fenômeno nós conhecemos como pega, acompanhado da elevação de temperatura do material, tratando-se da reação exotérmica. Seu tempo de ficar entre um intervalo de 15 a 20 minutos. A quantidade de água e sua temperatura influencia diretamente a pega do gesso. Isso é, quanto maior a temperatura da água adicionada no material, mais rápido ocorrerá a reação entre os dois. Já a quantidade de água retarda a pega do gesso, ou seja, quanto mais água for adicionada à mistura, mais lento será o processo. Vale lembrar também que quanto mais água colocarmos na mistura, mais poroso e menos resistente será o resultado. O uso do gesso apresenta várias vantagens, sendo elas o isolamento térmico e acústico. Ele funciona como um excelente isolamento acústico, além de possuir elevada resistência ao fogo. Aderência. O gesso possui uma ótima aderência a blocos, tijolos, pedras e revestimentos de argamassa. Beleza. Como resultado final, o gesso apresenta uma superfície lisa e branca, dispensando o uso de massa corrida. Custo-benefício. Quando comparado à aplicação de argamassa convencional, massa corrida, seu custo mostra bem menor. Alta produtividade, sua aplicação e tempo de cura são mais rápidos que os da argamassa convencionais. Baixa resistência na presença de água, razão pela qual não é recomendado seu uso em áreas externas. Agora a gente vai falar um pouco sobre as propriedades desse material e algumas curiosidades e algumas informações que são úteis para nós da construção civil. Primeiramente, que na França e em outros países, esse material também é usado. Na França, como já citado, ele é muito abundante. Então é muito normal que se use somente ele, não mistura. Já nos Estados Unidos, eles usam com areia, porque também tem pouco desse material. No nosso país, a gente tem algumas jazidas, são poucas, mas temos. O maior produtor dele está no Nordeste, né? Temos Araripina, Feira de Santana e outros lugares que fornecem material para o restante do país. As jazidas do gesso, elas são muito difíceis de encontrar. E quando se encontra, às vezes o material vem com muita impureza, o que muitas vezes dificulta o trabalho deles e limita a decoração. Por exemplo, é muito normal a gente ver assim, igual aqui em casa, no teto. Isso é uma sanca de gesso. E a gente vê também pedras de decoração, casa de construção usa muito. Vamos falar agora das propriedades do gesso. Interessante a gente notar que no nosso mercado, o gesso é um pó branco com densidade de 0,7 até 1, normalmente. Mas o maior que a gente pode encontrar é de 2,7. A pega, ela se inicia quando a gente adiciona água.
Esse fator, ele também é bem influenciável. Se a gente colocar pouca água, pode ser que ele não vai atingir a resistência completa, e se colocar muito, ele vai perder essa resistência. E o processo de pega dele, ele vai ser concluído após muito tempo. Não é só colocar e ele já atinge a resistência total. A temperatura e o tempo de calcinação, ele também influencia. Quanto maior for o tempo e quanto maior for a temperatura, vai gerar uma resistência maior, porém o processo da pega vai ser mais demorado. A presença de impureza, ela pode ser solucionada com alguns aditivos, como madeira, serragem fina, né? Ele vai ser retardador, que vai influenciar também para não deixar ele sofrer esse processo de pega muito rápido, afetar a resistência. A resistência mecânica do gesso, ela gira em torno de 0,7 e 3,5 MPa. A compressão está entre 5 e 15. O isolamento. As pastas endurecidas de gesso têm excelentes propriedades de isolamento térmico, acústico e impermeabilidade do ar. E ela também tem uma considerável resistência ao fogo. Agora a gente vai ver com o Marcelo como é o uso do gesso. Olá, meu nome é Marcelo, sou estudante de Engenharia Civil e hoje vou falar um pouco da utilização do gesso na construção civil. Bom, podemos destacar algumas maneiras de utilização do gesso, como gesso acartonado, placas de gesso e gesso para acabamento. No gesso acartonado, o mesmo é fabricado com gesso, água e aditivos, que posteriormente recebe uma camada de papel cartão, formando assim o drywall. Ele tem um ótimo acabamento, tendo algumas vantagens como otimização das instalações elétricas, hidráulicas, isolamento acústico e térmico. A desvantagem é o alto custo de instalação numa obra. Quando falamos das placas de gesso, elas são encaixadas umas nas outras usando na execução de forro. A principal vantagem em comparação ao acartonado é o seu preço mais elevado. É preciso ter um profissional qualificado e atento para evitar erros de alinhamento na sua colocação e também um maior número de arames de sustentação. Sua desvantagem é o processo de colocação, que gera muita bagunça na realidade. Como vimos, o gesso tem muitas utilizações em várias etapas de uma obra. Agora, veremos a seguir as desvantagens desse material. Em contato com a água, pode se dissolver e faz com que não podemos utilizá-los em áreas externas. Tem baixa resistência a choques e não deve ser utilizado em áreas de tráfego intenso de pessoas ou cargas, como acontece, por exemplo, em áreas de circulação de prédios comerciais e industriais. Pode, entretanto, ser utilizado em áreas úmidas, como banheiros, por exemplo, desde que convenientemente protegido. Seu uso indicado para áreas internas, residenciais ou de escritórios. Bom, sendo assim, falamos um pouco da utilização do gesso, sua aplicação, vantagem e desvantagens. Espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima.